Os jalecos e os tetos nem são meus, tá, gente? Só tô me passando com a coisa da minha mãe. Mentira, gente, foi só pra foto. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Esther, eu tenho 17 anos e eu sou caloura de medicina na Universidade Federal da Bahia. Então, eu resolvi criar esse canal justamente para falar um pouco sobre isso, tanto sobre a faculdade de medicina em si, quanto sobre minha trajetória para poder conseguir passar em medicina no terceiro ano. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então vamos logo ao que interessa. Bom, para começar, eu vou colocar aqui na tela minhas notas do Enem. E minhas notas da UNEB. Na UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, eu passei em primeiro lugar em medicina. São 9 vagas de ampla concorrência. E eles têm vestibular próprio, não é? Quer dizer, tem ingresso pelo SISU também, mas eu não entrei pelo SISU. Já na Universidade Federal da Bahia, eu passei em quinto lugar pelo SISU. E algumas pessoas vieram me pedir dicas e perguntar o que eu fiz no terceiro ano, como eu estudei, pra poder conseguir passar. Aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que tem certas coisas que é melhor você falar, mostrar, assim, do que digitar. Tá, eu queria começar falando um pouquinho sobre a questão da facilidade na escola, porque desde pequena eu sempre fui aquele tipo de pessoa que tira nota alta, com média tipo 8, 9, 10, mas eu sempre fui também o tipo de pessoa que estudava de véspera e eu estudava pra prova e não me preocupava em reter o conhecimento pra usar depois. Então, só no final do segundo ano e no terceiro ano mesmo, que eu fui ter essa consciência de que você precisa estudar não só para tirar uma nota boa, mas para você reter o conhecimento e poder usar ele em uma prova futura, no caso do Enem ou dos vestibulares. Então, se você está no primeiro ano ainda, no segundo mesmo, é muito bom você começar já tendo essa mentalidade, porque vai te ajudar muito no terceiro ano. Mas se você já está no terceiro ano ou está no cursinho, não é tarde demais. E também outra coisa que eu queria falar é que você não precisa ter essa facilidade para você passar no terceiro ano. E também ter essa facilidade não é garantia de que você vai passar. Eu tenho amigas que são muito boas, sempre tiraram notas muito altas e que não conseguiram entrar ainda na universidade. Então, você se esforçar ao máximo, estudar muito, ter uma rotina de estudos diária e também saber que se você não passou agora é porque talvez não seja seu tempo. Talvez não seja a sua hora ainda e talvez tenha alguma lição que você tem que aprender que vai te ajudar na faculdade depois. Eu acho que o principal ponto para você ter uma rotina boa de estudos, uma rotina eficiente de estudos, é você se conhecer. Você tem que saber em que assuntos você tem facilidade, qual método de estudo funciona melhor para você. Eu tô com um caderninho aqui pra lembrar de tudo. Enfim, qual horário você estuda melhor e você também saber priorizar certos conteúdos, certas matérias que vão te ajudar mais no vestibular. Então, por exemplo, se você tem, como é meu caso, eu tinha muita facilidade para biologia e química, que são naturais. Naturais é o maior peso para medicina. E aí eu tinha essa facilidade. Então, física e matemática eu estudava mais. Por que matemática? Matemática porque é uma nota que sobe muito no Enem. Você acerta 30 questões de matemática. Eu acertei 30 questões de matemática no Enem e eu tirei 827 por causa do TRI, por causa de diversos outros fatores que eu não sei explicar direito. Mas eu estudava bastante para matemática e para física, porque física entra na nota de naturais. E eu não tinha tanta facilidade com física. Na verdade, a prova de matemática, eu não consegui terminar a prova. Eu já tinha estava treinando há muito tempo como é que eu ia fazer a prova e eu tinha conseguido desenvolver um método bom. Mas na hora da pressão, o medo, o nervosismo, eu acabei não usando o meu próprio método para fazer a prova e eu fiquei sem tempo. Aí eu também perdi muito tempo naquela questão de matemática que foi anulada. Então, meio que... Mas enfim, independente disso, eu consegui usar meu método para poder tirar uma nota maior, porque eu conheço gente que acertou a mesma quantidade que eu, mas tirou nota menor porque não fez um método mais que funciona melhor pro Enem, porque o Enem tem teoria de resposta ao item. Então, você acertar 30 questões e outra pessoa também acertar 30 questões não significa que vocês vão tirar a mesma nota. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu fazia. Então, a questão do método de estudo e do horário de estudo
foi muito importante pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de dormir, mas eu sempre tive muita insônia. Então eu não conseguia dormir direito de noite, e aí eu chegava em casa cansada, e eu não conseguia chegar em casa, almoçar e estudar, porque eu tava cansada demais pra isso. Então eu sempre estudei mais ou menos das 5 às 9h30. E claro que é um horário meio tarde pra você terminar de estudar, se você ainda for tomar banho, comer, essas coisas. Mas como eu já não consigo dormir direito de noite, pra mim funcionava bem. Foi um ano muito cansativo, em que eu não tive tanto sono quanto eu deveria ter, mas funcionou, né? E o método de estudo também. Muita gente, quer dizer, a maioria das pessoas que faz cursinho ou estuda pra vestibular, fala da questão de fazer questão. Mas é isso, fazer exercício, fazer lista, fazer apostila. Eu fazia sim. Fazia de vez em quando, principalmente em física e matemática, que eram as matérias que eu tinha mais dificuldade, e eu buscava treinar os assuntos. Mas esse não era meu foco principal. Eu sempre fui uma pessoa que aprendeu muito mais com teoria do que com prática, principalmente em biologia, química, história, geografia. E a prova da UNEB, inclusive, eu nunca tinha feito uma prova da UNEB antes. Eu baixei não, imprimi. Prova da UNEB antiga pra fazer, mas eu acabei não tendo tempo. Mas ainda assim, eu fechei a prova de naturais da UNEB com meu conhecimento teórico. Então, pra mim, funciona assim. Talvez pra você também funcione assim, talvez pra você tenha que fazer 1 milhão de questões por dia pra conseguir aprender. Isso depende muito, por isso que eu digo que você tem que se conhecer pra saber o que é que funciona pra você. Então, sobre os resumos, eu vou mostrar aqui. Eu tenho um resumo de geografia. Esse resumo de geografia da Bahia, dá pra ver direito? Acho que dá, né? Eu fazia sempre em 2 colunas assim, ia fazendo desenhos e esquemas, tudo bonitinho, usando pelo menos 2 cores pra poder esquematizar e ficar aquela coisa que você só precisa ler o resumo pra poder revisar pra prova. Então, esse eu fiz pra UNEB, que é de Geografia da Bahia. Aqui, os esqueminhas, tudo escrito bonitinho e tal. Essa questão de ter organização no resumo me ajudou muito, porque eu sempre gostei muito de aprender visualmente. Então, eu olhar para o resumo e ver aquela coisa bonita me fazia prender a minha atenção. Então, eu aprendia melhor assim. E aqui um resumo de exatas, de matemática. Eu só tô com esse aqui porque o resto tá na casa do meu pai. Então, esse tá mais simplesinho porque eu fiz no final do ano pra UNEB também, porque isso não cai no Enem. Mas aqui, eu organizava o máximo que eu podia, eu colocava alguns exemplos, usava tipos de canetas diferentes, tipo, usava uma caneta mais grossinha pra fazer título e conceito, e pra exemplo, usava uma caneta mais fininha, tal, marcador de texto aqui e tal. E eu acho que é muito importante você achar o modo que funciona melhor pra você, que você aprende e absorve mais. Pra mim, esse método é fazer resumos. Em outra vida futura, eu vou mostrar como eu faço esses resumos, só que eu já vou mostrar resumos da faculdade. Outra coisa que eu acho essencial é a organização. Se você puder ter um planner, não sei, como esse aqui da Capricho, vai ser muito bom pra você. Esse aqui, na verdade, eu comprei esse ano. E ele tem a visão anual, a visão mensal, que tem os dias do mês e você vai anotando o que tem em cada dia. E a visão semanal, pra você colocar todos os seus compromissos do dia. E aqui é uma areazinha pra você fazer anotação pra semana. Ano passado eu não tinha um planner assim. Eu fiz uma agendinha com papel ofício normal cortado ao meio e mandei encadernar. E aí eu fazia tipo listinhas, tipo, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Ó, esse aqui, eu não fiz nenhuma lista ainda porque eu comprei esse planner ontem, mas aqui eu fazia tipo em tópicos assim. E ia marcando tudo que eu tinha feito. Eu pintava o quadradinho e às vezes eu riscava a tarefa. E aí eu usava isso tanto pra coisas que eu tinha que fazer, pra eventos que eu tinha que ir, quanto pra estudar. Eu colocava, tipo, prova de exatas. Aí eu colocava física. Esses tópicos eu tenho que estudar. Matemática, esses tópicos eu tenho que estudar. E aí, conforme eu ia estudando, eu marcava o quadradinho que estava de preto. E isso, quando eu olhava, dava uma sensação de dever cumprido, que me dava uma motivação maior para continuar estudando. Porque eu olhava, olha, eu estudei isso, isso, isso e isso.
mas só falta isso, isso e isso. Então dá pra eu continuar, dá pra eu terminar de estudar hoje. Isso foi muito essencial pra mim, também pra eu não pirar, porque eu sou muito ansiosa. Então, quando eu ficava olhando, meu Deus, eu tenho prova essa semana, mas também tenho Olimpíada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem muita coisa pra fazer, eu não vou dar conta. Aí eu sentava e fazia uma lista de tudo que eu tinha que fazer na semana e como é que eu ia me organizar pra fazer. Eu acho melhor você ter um planner assim, porque ele já vem com os quadradinhos divididinho e você não precisa ficar fazendo como eu fazia ano passado. Isso gastava um tempinho, né? Mas se você não puder comprar um planner desse, não é tão caro, esse aqui foi R$24,90. Mas se você não puder comprar, você pode usar qualquer agendinha e buscar se organizar ao máximo. Pode usar até uma folha de papel sulfite que você deixa na sua parede, que você vai ver o tempo inteiro. O que eu acho super importante é a questão da participação na aula. Você ter uma boa relação com o professor, não precisa ser uma relação pessoal, mas uma relação de respeito com o professor. Você participar da aula, fazendo pergunta, questionando conceitos que você acha que não fazem muito sentido, você tirar suas dúvidas, você prestar atenção no que o professor fala, você anotar os detalhes do que o professor fala, porque se a aula fosse só slide, você pegava o slide, dava em casa e todo mundo tirava 10 na prova. Mas não é assim. Muito do que o professor fala é importante. Claro que tem detalhes que não vão ser cobrados numa prova mais geral, como o Enem, por exemplo. Mas principalmente se você for fazer um vestibular mais específico, como o da UNEB, o FUVEST, o Unicamp, é muito importante você pegar o máximo possível de detalhes e ver o que é que serve pra você, o que é que vai ser útil pra você. Outra coisa é isso. Quando você for fazer resumo, não faça cópia do texto de apoio, cópia do livro, porque isso não vai te ajudar em nada. Você só vai estar copiando uma coisa que já foi escrita por outra pessoa e talvez você absorva uma ou outra informação. Mas é muito melhor você colocar as coisas com suas próprias palavras e colocar comentários do professor, coisas que você viu. Às vezes eu fazia muito de tipo, eu fazia um exercício de física e aí eu não sabia direito como é que fazia. Quando eu descobria como é que fazia, pesquisava resolução, eu criava meio que uma teoria para aquele tipo de exercício. Então eu anotava, tipo, esse tipo de exercício você faz assim, assim, assim. Se você puder, já na aula, quando o professor colocar algum conceito no quadro, você copia o conceito com suas palavras. Quando ele falar alguma coisa, eu sempre fazia isso. Eu copiava o conceito que o professor colocava da forma que eu achava que eu ia entender melhor quando eu fosse dar em casa. Se eu achava que o professor colocou de uma forma muito complicada ou muito simples, eu melhorava o máximo possível para se adaptar pra mim. Gente, acho que o que eu tinha pra falar hoje era basicamente isso. Esse é meio que um vídeo introdutório, então não queria que ele ficasse muito longo. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre redação, como se organizar, como fazer resumos, métodos para fazer prova, entre outras coisas. E também sobre a faculdade de medicina, vlog, essas coisas. Então é isso, deixem seu like, se inscrevam no canal e também comentem o que é que vocês querem ver. Se eu falei muito rápido, porque eu falo 500 palavras por segundo. E é isso. Beijinho e até o próximo vídeo.